essa não. Desafio. É isso. A gente tá aqui pra superar. Galera, estamos aqui nessa mais uma noite. É noite. E à noite. Hoje é à noite. A gente tá aqui nessa reunião maravilhosa em que a gente tem a oportunidade de discutir sobre assuntos que são... Cara, que eu tenho uma conexão tremenda. Falar de empreendedorismo, falar de produtos digitais, falar de inovação. Muito obrigado a vocês por estarem juntos, por a gente estar mais uma vez juntos aqui nessa roda de conversas. Eu que vos falo, José Roberto. No Instagram você consegue me encontrar como josé.robertoj. No LinkedIn da mesma forma. A gente está aqui para gravar o 7º episódio do Produto Piloto. Vamos falar muito hoje sobre inteligência artificial, muito sobre empreendedorismo. Cara, tô cheio de expectativas para esse episódio. Vou passar para o meu amigo aqui, Rafael Mazaro. Ó, a técnica aqui. Tá entendendo ou não? Muito bem, turma. Mais um episódio e com uma excelente novidade. Temos agora um patrocinador. A Nordem, que é uma consultoria de tecnologia especializada em eficiência digital com soluções ágeis e personalizadas, impulsionadas por equipes multidisciplinares. Muito obrigado, Nordem, por acreditar aqui no nosso projeto, o nosso produto piloto. E seguimos firmes. Eu, Rafael Mazaro, vocês me encontram nas redes sociais como Rafael Mazaro no LinkedIn, muito fácil, e Mazaro Rafael. No Instagram. Básico, né? Eu tenho uma expectativa muito grande por este episódio, porque temos aqui convidados fantásticos. O Dan, que já veio no 14º episódio da primeira temporada. E o Lício. Então, Zé, por favor, faça aí os devidos apresentações aí do Dan e tudo mais. Ô, Dan, se apresenta aí, meu caro. Conta aí tua história, quais são as tuas expectativas para hoje. E aí, pessoal? Bom, importante temas aqui serão abordados, então... muito feliz de estar aqui com vocês sempre. Discussão super sadia. E... tô sério? É o professor mandou. Ah, não, então não sou eu. Então não sou eu. O professor falou que tem que focar em todos os campeonatos. Graças a Deus a gente vem fazendo um bom trabalho aí. Boa. Enfim, sempre feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Tô aqui o que eu puder contribuir. Tamo junto para contar umas mentiras bem contadas aqui. Nossa história a gente consegue contribuir com alguma coisinha. E quem quiser me encontrar no LinkedIn, Instagram, Dan Oliveira. Nos dois. Eu padronizei, porque a outra vez que eu vim aqui, tava uma bagunça, aí eu aprendi. Tô colocando alguns conteúdos legais de produto, de design lá no LinkedIn, então... Eu. Isso, tem um motivo muito básico, é porque sou eu mesmo. É uma coisa que é minha. Interessante. Então acho que fica legal, entendeu? Ser eu, então faz sentido ser eu. Ouso dizer que nem foi tão difícil eu pensar nisso. Foi uma parada que meio que veio, sabe? Veio assim, né? E se eu colocar eu, né? Mas, certo. Brincadeiras à parte, obrigado aí. Grandes expectativas aí, temas importantes para abordar. Tô cheio de expectativas para esse papo. A gente está aqui hoje com o Lício. Lício, que é co-founder da D-Land, né? Que tem um cara que tem uma vasta experiência de empreendedorismo aí, vai contar pra gente. E eu vou dizer que é o cara de inteligência artificial. Então vamos aprender muito com ele hoje. Conta a tua história aí, Lício. Diz aí, conta pro pessoal que tá em casa. Quem é você? Cara, obrigado pelo convite aqui. Prazer conhecer todos. Sensacional. Comecei em tecnologia garoto ainda, nos 80, programando em BASIC. Vendi meu primeiro sisteminha lá naquela época, então já faz tempo que eu comecei a mexer com isso. Mas na época era uma brincadeira, né? Era coisa de garoto ali. Tinha... sei lá, acho que 9 anos, a primeira vez que eu vi um computador na vida. O que você tava fazendo com 9 anos, Rafa? Cara, 9 anos, qualquer coisa, menos pensando em programar alguma coisa, cara. Era mais, no máximo ali, brincar de carrinho, andar de bicicleta, essas coisas. Não tava nessa. O cara já tá vendendo, ele já tá vendendo, fazendo software, vendendo computador. E aí, desde então, minha vida foi tecnologia. Eu gosto de tecnologia, empreendi na área, trabalhei bastante, continuo me atualizando, gosto do que está acontecendo hoje. Agora, você tem uma baita veia empreendedora, né? Não só pelo início da tua vida, mas você começou aí com essa iniciativa aí ainda menino, né? Fazendo software, vendendo ali
pros pais dos seus amigos do seu pai, né? Foi? E logo você teve a oportunidade de empreender no mercado, no mercado de e-commerce, né? Conta um pouco pra gente como é que foi a trajetória até aí. Então, nos anos 90 era muito assim, o cara do micro, né? De montar máquina, fazer sistema em Clipper, essas coisas. E fiz bastante isso. Montava a rede novel no começo, né? Fazer o cabo funcionar, fazer a rede pegar. Era uma coisa ainda meio rústica, né? E aí depois, assim, final dos anos 90, a internet já estava começando a pegar e eu já tinha passado por uma experiência de conhecer sistemas de data warehouse, de BI. Que é a tua formação, né? De onde você Que veio. é ali onde eu me apaixonei por esse assunto de vez e achei, assim, isso foi em 97, o primeiro contato que eu tive com isso. E aí a gente começou a montar, assim, na época eu montei uma empresa de BI, a gente representava software, era uma coisa meio assim, sabe? Só o software, treinamento e consultoria. Mas eu não me envolvia com o projeto de longo prazo, não era um negócio de construção. Era uma coisa de entregar software mesmo, né? Bem do que se fazia naquela época, né? Você dava licenciamento, dava treinamento, formava as pessoas, mas não me envolvia com o dia a dia dos projetos. Daí você fundou uma empresa de software, né? Aí a gente percebeu assim, eu falei, cara, esse negócio de BI tem um ponto, né? Alguém precisa construir alguma coisa que sirva para tomar decisão, né? E a abordagem das empresas naquela época era muito técnica. Era assim, eu quero vender o Data Warehouse, mas pelo lado técnico do software, via área de tecnologia. E a gente percebeu uma oportunidade de fazer um negócio mais voltado para o usuário final, que é o executivo da empresa. Então, assim, entrevista o executivo, entende o que ele precisa, cria os indicadores. E ao invés da gente vender o software, a gente chamava de vender a complexidade, a gente vendia o indicador por assinatura, como se fosse pay-per-view. Vendia a solução, né? Vendia a solução. E para quem não sabe, a DW é uma grande base de dados, onde o cara deposita os dados dele ali e depois ele extrai num conceito de BI que é um pouco mais antigo para um cubo multidimensional, né? Onde ele consegue ali por múltiplas dimensões enxergar o dado ali cruzando, às vezes, venda pelo tempo, venda pela região, né? Então você tem várias perspectivas ali que você consegue enxergar. Visão de cliente, visão de produto, visão de financeiro, estoque. Aí você cruza e tenta tomar algumas decisões, né? O que é o princípio da ciência de dados que a gente tem hoje, no final das contas, né? Nada mais é do que um passo além, né? Você tem algo mais elaborado para o tema hoje, né? Hoje a gente tem data lake e tal, um monte de outras artefatos que, na real, são uma evolução disso, né? Exatamente. Exatamente. E aí essa empresa, qual era o primeiro nome dessa empresa que você... Chamava Business Brain. Business Brain. E aí era uma empresa de BI as a Service. A gente entregava o indicador e o executivo pagava pelo indicador vivo. E aí, assim, independente da complexidade de fazer o indicador nascer. Se eu gastasse 5 minutos para fazer o processo de carga e montar, sorte minha. Se eu levasse um mês, azar o meu. Né? Mas o que valia é que ele tinha o indicador dele vivo e ficava acompanhando aquilo. E aí a gente media a audiência do indicador. Então, esse viés deu para a gente uma taxa de sucesso nos projetos muito alta. Você está conectado ao resultado dele, né? Exato, com a necessidade real do cara ali, né? Que está tomando a decisão. Então, isso foi um aprendizado legal, assim. Quando foi isso? A gente fundou em 2000 e aí eu permaneci nessa empresa como sócio até 2007. Cara, que interessante, porque estamos hoje em 2023 discutindo dados como se fosse, cara, um negócio mega novo, assim, sabe? Tomar decisões baseadas em dados, mas, cara, sempre foi o básico. Basicamente, literalmente, sempre foi o básico. É verdade. É o que a computação permite, né? E falando de um conceito super novo para a época que é vender software como serviço, né? Vender software como serviço, eu vou chutar aqui, me arriscando a cometer uma gafe, mas é um negócio que tá numa hype de, sei lá, de no máximo uns 10 anos, eu chutaria aqui. Né? Que você... Não vou pegar aqui aquele softwarezinho mais básico, mas eu pegando grandes estruturas
elas começaram a ganhar mais energia de venda de software como serviço, eu acredito que nos últimos 10 anos, né? E você, em 2000, você já estava vendendo, na verdade, quase um success fee, né? Quase uma garantia de sucesso para o dado, né? Pois é. É muito legal. No começo não é fácil vender, né? Você não consegue passar o conceito. Tem uns desafios aí, ser pioneiro em algumas ideias, né? A gente teve que começar a fazer mais barato para os primeiros clientes usarem, né? Gastar mais tempo, mais energia para que desse certo no começo. Aí depois que já tinha uma meia dúzia de clientes funcionando, já começa a ficar um pouco mais... Você começa a ter exemplos de sucesso, né? Exato, aí você já começa a conseguir mais clientes mais fácil e tal. O exemplo comove, né? Ele movimenta, sim, né? A gente, em várias ocasiões, a gente já viveu isso, né? De que uma coisa é você contar uma história, né? E dizer pro cara, vamos por aqui que vai dar certo. Agora, quando você mostra que funciona, você mostra o exemplo, você mostra o case, isso muda o jogo. Muda o jogo, né? E aí, essa empresa, como é que foi a tua trajetória? Você ficou lá até quando? Então, eu fui sócio lá até 2007, e aí a gente já estava assim, qual que era o lance? BI, a gente construía, mas alguém tinha que tomar a decisão. Ou seja, usar o cubo, pivotar, virar, ler os relatórios e tomar alguma decisão, né? Então, tinha ainda assim uma indireção entre o dado e a decisão. A gente falou, cara, tem que ter um jeito mais inteligente de fazer isso, né? Porque eram dados complexos, era muita coisa. E é difícil, não é que as pessoas não queriam tomar decisão, mas é difícil. Imagina assim, você tem 90 atributos de um cliente. Aí você tem uma base de, 100 mil clientes. Como é que você põe na tua cabeça quem é o melhor cliente para você falar sobre esse produto, em que horas, por qual canal? Então, não são decisões simples assim, né? E aí a gente começou a olhar para algoritmos de redes neurais e começar a fazer clusterização e usar o computador para tomar a decisão. A gente chamava de tomar microdecisões. Então já começar a usar série histórica, etc. Exato, fazer filtros colaborativos, basket análise, falar o que vai nessa cesta, que produto vende com aquele, quem gosta disso, quem mora em tal lugar e tem tal idade, é homem ou mulher, que produto prefere. Então a gente começou a analisar esses dados, jogar em umas redes neurais e começar a tirar alguns insights. Pro cara que está em casa, nunca ouviu falar disso, como que você explica o conceito de rede neural e série histórica de um jeito simples, assim? Cara, eu diria assim, pensa que o computador ele vai analisar padrões, né? Então você transforma o dado em padrões que ele vai ser capaz de compreender. E a partir disso ele começa a detectar aquilo que a gente não consegue guardar no cérebro, mas para o computador é fácil, ele acumula números muito fácil, né? Então seria quase que assim, sabe quando a tua avó vem e te dá uma dica que você fala que você vai levar 20 anos para aprender, mas depois da 5ª vez que você erra, você fala, cara, vou começar a ouvir, porque ela sabe o que está falando. O algoritmo é tipo isso, assim, cara. Você vai treinando o modelo, você não sabe por que ele sabe, você não sabe de onde veio aquele conhecimento, você não sabe direito por que ele está te recomendando aquilo, mas quando você usa, dá certo. Tem muitos elementos que ele considera. Exato. Então é meio que um misto de matemática, estatística e um pouco de arte. Você vai trazendo elementos, vai trazendo variáveis, vai acrescentando o modelo, vai aprendendo e você começa a tirar proveito daquele aprendizado em massa, né? O que acontece muito no esporte, principalmente nos esportes americanos. No Brasil, não sei se isso é tão usado, mas nos esportes americanos né? Você olha para o scout do cara ali, você vê qual é a performance dele, às vezes no primeiro, no segundo quarto, como que ele se comporta num jogo de final, quantos acertos ele tem, quantas cestas de 3 pontos, e isso tudo muda o comportamento dele, né? Inclusive tem aquela coisa de que se você repete 10 mil vezes uma cesta, você vai conseguir encontrar um comportamento que tem a ver com a forma como você arremessa, etc, né? Uhum. Então tudo isso, é claro que a gente está falando de uma coisa muito simples aqui, né? Mas tudo isso, quando você junta uma série de elementos que impulsionam, que tem alguma intervenção com aquilo, sei lá, o vento, a
temperatura no dia e etc., tudo isso vai gerar alguma influência. E aí o algoritmo ele é capaz de juntar todos esses elementos e compor ali uma tendência. Exato. Né? Que é o que a sua avó faz quando ela fala: meu filho, se você mergulhar na piscina de barriga cheia, você vai ter uma indigestão. Vai ter uma indigestão. Porque ela... Imagina, só que assim, ela levou décadas para ter o aprendizado e o conhecimento que ela tem. O algoritmo, como ele roda o dado muito rápido, ele aprende tudo isso numa velocidade muito maior que o humano, né? Então, acho que essa é a grande vantagem. Ele escala esse conhecimento humano num tempo mais rápido que você consiga aproveitar, né? E aí que tá o gatilho da coisa. E eu acho que é importante a definição desses atributos também, né? Que eu acho que também não é fácil, né? Porque assim, beleza, a gente está falando que a tecnologia junta os atributos, mas acho que a definição desses atributos para a gente gerar um insight positivo também é um desafio, né? Eu acho que não sei se fazia parte da discussão na hora de você vender, na hora de você elaborar um projeto e tudo mais. Nos primeiros projetos a gente fazia um pouco força bruta. A gente tentava dar bons elementos para o modelo, mas você não tinha feito isso muitas vezes na vida, né? Era meio começo. Com o tempo a gente foi aprendendo isso. Falou, cara, quanto melhor forem os atributos que eu dou para o modelo, quanto mais trabalhado e tal, melhores os resultados. Então não é que a gente não sabe o resultado que vai dar. No fundo, depois a gente começa a pilotar melhor a ferramenta, né? Mas é isso. Você não sabe exatamente como ela aprende, mas você começa a aprender a usar aquilo bem, reforçar, trazer as variáveis, né? E escolher bem as variáveis que você vai colocar no modelo. Ainda mais naquela época que não só o processamento era caro. Muito caro. Era caro. O conseguir o dado também não era simples, né? Que para você alimentar um DW, às vezes você levava um tempão para conseguir integrar o dado e ter o dado, e etc, Total. etc. E você precisava do dado cru e para você ter liberdade para processar e etc. Então isso é uma coisa que hoje em dia o cara fala, puta, vou fazer uma carga aqui. Cara, você faz. O primeiro projeto que a gente fez de recomendação foi em 2000 no Submarino. E a gente precisava montar um e-mail de recomendação para os clientes, né? Aí, olha só, a gente montou esse primeiro algoritmo. Isso nessa empresa, né? Nessa empresa, Tá. na Business Brain ainda. Aham. E a gente montou esse algoritmo e colocou ele para rodar com todos os clientes e todos os produtos. E a gente começou a calcular o tempo que ele levaria para rodar, né? Pelos nossos cálculos, a gente estava mais ou menos em setembro. Acabaria no carnaval o processamento. Caraca! E o servidor não ia poder desligar, porque o processo não era inteligente. Então, se ele parasse no meio do caminho, tinha que começar de novo. Ele não estava ponteirado, ele tem que recalcular tudo, né? Tudo. Olha isso. Assim, era muito custoso. E olha como evoluiu. Em 2014, muito tempo depois, já numa outra história, esse mesmo processo, num cluster de Hadoop com Spark, você consegue fazer em 10 segundos a mesma coisa que a gente ia levar meses para fazer. É um salto quântico em termos de capacidade computacional. Isso mudou muito nos últimos tempos. Isso E aí, evoluiu. só continuando aqui a tua trajetória, aí da Brain, você... Como é que foi o teu processo Cara, a ali? gente se apaixonou por essa história de inteligência artificial e data... Na época chamava data mining, o termo data science não estava ainda Não se era falava. hypado, E aí data mining, a gente falou, cara, isso pega, cara, porque ao invés de demandar para as pessoas tomarem decisão, que ninguém quer responsabilidade o tempo todo, né? Pô, deixa o computador tomar as decisões, fazer preço, calcular risco, fazer ofertas. E a gente vendeu a nossa parte, era minoritário nessa empresa, bem minoritário. Vendi lá por, sei lá, alguns meses de trabalho, a minha parte. E a gente montou a Tarkena, que foi a minha primeira empresa que eu tive uma participação relevante. Éramos eu e mais 2 sócios, 1/3 cada um. Nessa você podia se batizar co-founder. Exato, ali foi co-founder. De verdade, fomos atrás de investidor, fomos atrás de anjos. Tivemos os primeiros anjos. E o que era o aportaram. conceito da Tarkena? Tarkena é uma palavra em sânscrito que quer dizer feito pela lógica. Tarka é lógica em sânscrito e Tarkena é logicamente, digamos. Tá vendo? Melhor do que eu, Danilo, cara. Tá louco. Chupa, Danilo. Isso é matemático batizando a empresa, né? Mas a minha explicação foi melhor, né? Vou falar a verdade. Então. Mas muito legal. E aí era uma empresa que o foco era fazer data mining aplicado.
ou marketing, ou product intelligence, ou customer intelligence. Isso já em que ano? 2007. 2007. 2007 para 2008, assim, mais pro final de 7, começando 2008. Aí a gente abriu a empresa e veio a crise de 2008. Foi legal. O bom marinheiro não se faz numa No mar tranquilo, mar né? tranquilo, Mar de né? brigadeiro, Não. Aí, cara, foi duro. A gente secou o dinheiro dos investidores em, sei lá, 6, 7 meses, porque não sabia usar ainda, não sabia como organizar a empresa, pagava salário integral para os sócios. E aí a gente se tocou e falou, cara, ou a gente para o negócio aqui, ou a gente vai ter que fazer uma guinada, né? E aí a gente cortou todos os salários nossos, né? Ficou sweat equity por 2 anos. Cada um se virou do jeito que podia. Eu fui com a minha esposa e minha filha morar na casa da minha mãe de volta, na sala, porque não tinha quarto, mas sobrando o suficiente. É tudo pelo negócio. Passamos 1 ano e meio dormindo na sala da minha mãe, um apartamentinho de 80 metros quadrados. Minha esposa guerreira. É que a maioria só vê o fim da história, não o início, né? E aí deu certo. Aí a gente conheceu, fizemos algumas parcerias, os produtos começaram a funcionar. E aí a gente começou a dar certo e começou a ter cliente já com... Porque era um momento, assim, depois da crise, já estava chegando para 2010. As empresas já estavam buscando otimizar custo, já estavam buscando investimento em marketing, já olhando muito mais para o digital. O digital estava virando uma realidade. E aí esse papo de otimização usando AI, usando data mining... Começou a vingar bastante, né? Começou a vingar. Esse é um gancho que eu quero pegar, porque a gente, cara, não passa por uma crise, mas você vê uma desaceleração no mercado neste momento, em relação aos investimentos e tudo mais. Sim. Muito parecido com o que aconteceu, mas naquela época teve de fato uma crise. Uhum. E aí as empresas foram por um caminho como o que está acontecendo agora, que é uma discussão sobre foco em otimização operacional, usar mais da inteligência artificial para as tomadas de decisões, melhorar os seus processos e tudo mais. Cara, o que você enxerga de conexão entre o que aconteceu naquela época versus o que está acontecendo agora? Assim? Qual é a sua visão? Cara, eu acho que tem um lance cíclico, né? De mercado mesmo, assim. Sempre vai haver uma crise. E quem sabe aproveitar a crise no sentido de sair na frente, poder enxugar custo, poder estruturar melhor a empresa, eliminar, enfim, desperdícios e focar mais naquilo que entrega valor, porque no fim do dia a empresa o que ela precisa é entregar muito valor para o seu cliente, né? Então, eu acho que esse é um bom momento e a tecnologia está num outro patamar hoje, né? Tem muita solução para te ajudar a fazer isso. Então, acho que isso é uma coisa que hoje talvez a gente saia mais rápido desse momento, não chamaria de crise, mas desse momento. E eu achei legal a comparação, porque a gente olha para o mercado como está hoje, né, o comportamento, a gente está vivendo uma guerra, né, a gente tem uma guerra na Europa, né, tem muitas guerras ao redor do mundo, mas essencialmente a gente tem uma guerra na Europa, o que gera um impacto financeiro assim, de escala global, né, na real, esse é um aspecto que acaba impactando muitos países, assim, o nosso é muito impactado nesse sentido também. A gente tem os Estados Unidos num cenário de recessão. Quando a gente olha mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê o Brasil ali que não está no cenário de crescimento, a gente não tem mais aquela abundância que a gente viu durante a pandemia, né, de um monte de fundo aí super capitalizado, mas ao mesmo tempo é um cenário que, de certa forma, atrai o capital internacional, assim, porque no final das contas você tem um país que ele está andando de lado, mas não está caindo, né? Então, e aí assim, quando você olha para os últimos anos, você perguntava para os CEOs quais eram as primeiras necessidades, a primeira visão deles, o primeiro item da lista sempre era vender mais. E esse ano, depois de 2 ou 3 anos, é um ano em que virou eficiência operacional. Gerar caixa, né? Gerar caixa. Assim, o cash burn não é mais uma lógica aceitável, né? E eficiência virou. De fato. Virou, de fato, o movimento, né? É aquela coisa, né? Tem 10 motivos, né, para você fazer isso. O primeiro é que não tem dinheiro. Os outros a gente não precisa falar, né? O Fernando que fala assim, né?
E aí, assim, eu acho que é bem legal você tirar esse gancho, porque é um momento muito parecido com o que a gente está vivendo agora mesmo, né? Uhum. Mas aí, eu continuando a tua história, você estava nesse momento, na crise de 2008, vocês colocaram tudo da vida ali na empresa para fazer a Tarquina virar. Uhum. E como é que foi isso? Como é que foi como é que foi a guinada? Em que momento a empresa deu o clique em que ela... Cara, assim, é difícil localizar no tempo, né? Mas o que a gente fez na época foram 2 anos, como eu e os meus sócios eram muito técnicos, a gente veio, os 3 vieram da área de ou matemática, ou computação, ou ciência de dados, a gente era muito focado nisso. A gente passou 2 anos trabalhando em produto. Ficamos desenvolvendo o que a gente acreditava. E aí, em algum momento, a gente começou a conectar com parceiros que eram bons de negócio, que davam significado para aquilo que a gente fazia. A gente fazia uma inteligência, mas a gente não estava conseguindo gerar um resultado legal. Né? De venda mesmo, de proposta de valor para o cliente, empacotar bem o negócio. E aí, nessas parcerias que a coisa começou a virar. Né? A gente estava com um produto legal, a gente tinha exercitado bastante coisa, tinha uma plataforma funcionando, e aí a gente começou a vender através de parceiros. Um deles foi na época era a G Direct, que depois virou a D1, né? Do Fernando Steller, que foi um parceiraço nosso, ajudou a gente... Fernando é nota 10. Se tem um cara que sabe vender, é Fernando. Fernando é um... Mais do que vender, ele sabe significar a coisa. Sabe, né? Ele sabe criar uma perspectiva realmente... E aí esse tipo de parceria ajudou muito a gente a se posicionar. E ali a gente começou a se desenvolver como empreendedores mesmo. Até então a gente era os caras da tecnologia. Tudo que eu empreendi na vida foi meio que de maneira desestruturada, assim, né? Tentando fazer um produto, me divertindo com eu queria programar. O dinheiro vinha por acaso, eu queria desenvolver coisa. Né? Aí nessa época eu comecei a pensar, falei, cara, tem que ter uma visão de valor, tem que ter preço, tem que ter uma esteira de atendimento, tem que ter continuidade. A gente começou a pensar melhor essas coisas. E aí a empresa começou a fazer sentido e começou a ganhar cliente, a gente começou a decolar. Entendi. E qual foi o primeiro cliente grande de vocês? A Livre a Cultura. A Livre a Cultura foi o primeiro clientão, assim, uma empresa grande. Tinha um desafio de dados gigante, porque, assim, apesar do faturamento deles não ser tão grande como um grande e-commerce, na época o e-commerce era um bicho meio nichado. Assim, tinham, sei lá, 400 mil SKUs, produtos diferentes que um e-commerce vendia. A Livre a Cultura tinha 8 milhões de itens no catálogo. O catálogo de livro é muito extenso. Caramba. E aí, para você fazer eficiência de reposição de estoque, fazer eficiência da apresentação nas lojas, reposição das gôndolas, né? Para que todo cliente chegue numa loja e tenha todos os livros que você quer ver. E fazer recomendação, e fazer assim, a cadeia toda funcionar, a inteligência passa a ser um negócio super interessante. Né? Não é uma coisa que você consegue fazer numa planilha de Excel. Que legal, que legal. E interessante nessa história é que você traz o viés de que você sempre foi um cara super técnico, mas que te deu um repertório para você construir o produto. Então, diferente de muitas jornadas que eu vejo por aí, em que geralmente fala, cara, faz o básico do produto, depois a gente vende o que tem no básico, depois vai evoluindo. Vocês, pela necessidade, vocês focaram bastante no produto, até porque eram todos técnicos, e aí, consequentemente, depois vocês foram ampliando esse repertório aí. É bem interessante, porque realmente foge um pouco do que a gente está acostumado a ouvir, assim, de empreendedorismo. E um ponto que eu ia tocar aqui, né, até citando esse case aí da Livraria Cultura, a gente está falando de uma jornada que não é 100% digital, né? Pelo menos naquele momento. A gente está falando que tem loja física. Sim, bastante. E aí, voltando àquele ponto que o Zé citou da captura de dados ali, né? Pô, a gente fazer essa mescla, quem trabalhou com e-commerce sabe, assim, a gente, omnichannel e tudo mais, a gente fazer essa mescla de você ter a inteligência de captar o dado ali no físico, integrar isso para gerar uma inteligência de uma experiência única, né? E ainda não sei nessa época como que vocês tiveram esse desafio, porque eu acho que o próprio cliente às vezes não tem essa solução, né? Então, acho que é um desafio, né? Não sei se você lembra ou consegue contar um pouquinho essa questão. Total.
Cara, a coisa mais difícil, porque naquela época não tinha ainda uma plataforma de Big Data como tem hoje. Então, você fazer uma query, para quem é de tecnologia, query é você ir num banco de dados e fazer a extração de informações. Mas a maioria dos sistemas era construído para guardar o dado, não para retrieve do dado, não para buscar o dado. Então, era comum você consultar um pedido, mas não todos os pedidos. Você fazer uma query, fala, me dá todos os pedidos da base dos últimos 12 meses. Não era uma coisa que o banco de dados foi pensado naquele momento para fazer. Esse tipo de coisa, o banco, em geral, é feito para você fazer lote, fazer embed, um processo... Exato, para armazenar, para fazer consultas pontuais e fazer a operação andar. O cliente quer consultar o pedido, o vendedor quer consultar o estoque, são coisas pontuais. Quando você faz uma query grandona e fala, me dá todos os produtos, todos os pedidos e todos os clientes, o computador parava. Então, a gente teve que estudar muito essa parte de como otimizar a busca do dado, o tratamento do dado. Estudar índice de banco de dados, estender, aí a gente escrevia algumas bibliotecas para estender o banco de dados com C++, uma linguagem mais de baixo nível, para ganhar um pouco de eficiência. Era golinho por golinho, ali, cada pedacinho contava. Experimento tudo, né? O fato é, a gente gastava muito mais tempo com isso do que ganhando dinheiro. Então, como empreendedor, você sempre tem que ponderar, né, do quanto que você se diverte e o quanto que você faz o que precisa ser feito. E daí vocês num dado momento, se encontraram com o grupo B2W. Foi. Porque a gente estava já com o produto maduro, isso já era 2013. O produto, a plataforma já tinha muito de busca, muito de otimização de estoque, muito de recomendação e clusterização de cliente. Então, tinha evoluído bastante nesse sentido. E é tudo que eles precisavam. Eles estavam com uma plataforma de e-commerce tradicional, querendo migrar, shiftar para o modelo de marketplace. E aí a escala muda, né? Então, quando a gente chegou lá, a Americanas tinha 400 mil SKUs. Um ano depois, no marketplace, a gente já tinha 5 milhões de SKUs. 5 milhões. E como é que você orquestra isso, né? Então, como é que você... aí tributário, aí desafios Brasil, né? A cadeia tributária é super complexa, as restrições logísticas para você atender o Brasil inteiro. Cara, o produto está na região sudeste, precisa entregar no interior da região norte. Como é que faz para chegar o produto lá num preço aceitável? Então, tinha muita otimização. Imagino, porque agora é um outro cenário, né? Gigantesco, com várias perspectivas aí de necessidade de orquestração entre produtos, de personalização. Exato. Uma série de questões provavelmente na mesa de como também tornar esse produto, na verdade, como tornar essa jornada de compra com tantas ofertas com um processo com o mínimo de fricção, fluida, né? Algo fluido. E lojistas diferentes, né? E lojistas diferentes. Que, para o e-commerce, também era uma quebra de paradigma, né? A cabeça da turma era pensar em fornecedor, mas aí não é mais fornecedor, porque o lojista é cliente também. O seller da plataforma é cliente. Então, muda a cabeça. Você tem que encantar dois públicos agora, o consumidor final e o seller que está vendendo o produto dele. Ele tem que querer vender, né? Tem que gostar de usar a plataforma. Verdade. Então, muda bem ele precisa entender que ali tem vantagem para ele, que faz sentido, etc. Aí a gente vendeu para a B2W. E aí você fez tua segunda saída, né? Tua primeira foi uma menor e agora você fez uma saída como co-founder. Quase um processo de ajuste de contas. Essa foi a tua saída de verdade. Então, a tua primeira saída, né? E aí, o que você entende que foi o... Agora aquela dica pro cara que está em casa, né? Na tua jornada como empreendedor nessa primeira passada, né? A pergunta que a gente sempre faz, né? O que você acha que foi teu maior acerto nesse processo? O que você acha que você fez muito bem? E qual foi aquele erro miserável que você gostaria de contar pro cara assim, puta, não faça isso, né? É complicado você julgar jogo jogado, né? Mas assim, o que a gente acertou ali foi que a gente ainda tinha vontade de continuar empreendendo. E a gente vendeu a empresa para um grupo que tinha um veio empreendedor. Criava-se muita coisa, ainda mais naquela época. A galera estava querendo realmente sair do paradigma da empresa de e-commerce tradicional e migrar para esse negócio de marketplace, que tem um shift gigante aí. Você muda a plataforma de tecnologia, muda a mentalidade, você deixa de ser um varejista e passa a ser uma plataforma digital para varejistas.
né? Então, essa mudança foi super... Então, para a gente vender para esse grupo, foi bom. A gente pôde exercitar muita coisa. A primeira delas foi assim, a Tarkena, a gente pegou todos os produtos que a gente tinha feito até então, aquela otimização de banco de dados, indo no limite da tecnologia para fazer performance, chegou ali, cara, desmontou em segundos, porque o negócio era muito grande, mas muito grande. Então, a gente teve que repensar toda a tecnologia. Os fundamentos eram os mesmos, do AI, dos modelos, mas a gente teve que repensar e migrar a cabeça para a computação distribuída, para ganhar escala e aguentar a pancadaria que veio depois nos volumes, ano após ano, crescendo e dobrando de tamanho. E aí é outro salto, né? Outro salto. Outro salto. Aí a gente voltou a ser mais técnico, a gente tinha virado mais empresários no fim da vida da Tarkena. E a gente teve que mergulhar de novo em tecnologia, estudar Hadoop, estudar Cassandra, estudar aqueles bancos de dados não relacionais, entender tudo que tinha que usar para fazer um processo inteligente, mas em real time, mudar de escala, mudar de patamar de escala. Então, encontrar ali um fit que desse continuidade para esse business, você entende que foi Foi legal, porque para a gente foi muito gostoso o pós-venda, né? A gente curtiu fazer essa jornada de desenvolver as coisas. E o que você não faria mais, que foi o que você considera o teu erro miserável nessa história? Cara, a gente às vezes tem uma sensação, eu não diria que é um grande erro, porque é difícil julgar, porque não tem a contraprova, mas a sensação de que a gente vendeu cedo. Isso é fogo. Sabe que eu já ouvi muito empreendedor falar isso, de que, puta, talvez eu tenha entregue antes da hora, se segurasse um pouquinho mais... Cara, olha a hype que tá das empresas de dados, de data science. Assim, se a gente tivesse continuado a jornada, talvez a gente tivesse uma participação relevante no mercado hoje. Com aquela empresa. O Move First tivesse na hype total aí, né? Faz todo sentido. Mas não sei se a gente também teria sobrevivido, teria aguentado o período todo, teria achado funding, teria product market fit. Até porque o mercado levou muito tempo para amadurecer nesse sentido, né? E aí, assim, olhando para o mercado de dados, né? Olhando para o mercado de data science, aí, mudando aqui um pouquinho da nossa conversa, né? Você estava falando muito sobre a tua vida como empreendedora, agora falando um pouquinho sobre data science, né? Sobre a tua vida lá na época do BI e como é que é a tua perspectiva hoje na Adland, já trabalhando com um modelo de modelos de dados que são muito mais atualizados e tal. Como é que você enxerga, assim, de forma mais pé no chão possível para aquele cara que está em casa, que foi a evolução, assim, daquela época para o que a gente tem agora, esse salto, né? O que você entende que são os elementos que mudaram o jogo, né, entre o cara que lidava com BI há uns anos atrás e hoje o cara que é cientista de dados hoje? Cara, tem uma mudança fundamental, acho que antes da AI, que é a computação distribuída, é a capacidade de processar uma quantidade absurda de dados, né? Então, é o que a gente chama de Big Science. Pega aquele acelerador de partículas que tem lá em Genebra, o LHC, o Large Hadron Collider. Aquele bicho gera 5 petabytes de dados por segundo. E dali, dessa pesquisa, não vou entrar nos detalhes de como isso funciona, até porque não é minha especialidade, mas assim, dali saiu muita tecnologia que ajuda a gente a processar volumes absurdos de dados hoje. Saiu a cloud, saiu tudo que Google, Amazon, Facebook conseguiram fazer, nasceu das pesquisas em torno desses problemas de computação. O que faz com que hoje a gente consiga testar algoritmos em larga escala, a ponto de nascer um ChatGPT que tem, em teoria, uma cópia da internet como base de treinamento de modelos altamente eficientes, né? Então, o que mudou, muito mais do que as técnicas e os modelos, porque são matemática e estatística dos anos 50, que é aplicado ainda hoje para inteligência artificial e redes neurais. Teve uma revisão importante, recente, que é o Deep Learning, que são as redes neurais com autoaprendizado, né? Onde você conecta uma rede neural na outra. Estou super simplificando, não sou especialista no assunto, especificamente matemático. Mas esses modelos aplicados a volumes estúpidos de dados,
causam essa impressão de que você tem um modelo ultra inteligente. Ele não é ultra inteligente. Lembra a história da vovó lá que a gente estava falando? É como se ele somasse todas as vovós do planeta. Mas ainda é o conhecimento da vovó, é o que ela sabe. Então, assim, ele não cria inteligência própria, ele não cria conceitos novos, ele não cria coisas a partir do nada. Ele cria a partir de tudo que já existiu e ele tenta prever a próxima palavra, o próximo pixel, o próximo som que a gente espera que ele crie, né? Então, esses modelos que a gente está vivendo hoje, eles são nada mais do que uma força bruta levada ao extremo pela computação distribuída. E pela quantidade de dados que hoje se tem, Exato. baseada na visão que se tinha há, sei lá, 5 anos atrás. Nem vou muito longe, né? 5, 10 anos atrás você tinha... Todo mundo na internet gerando dados, sensores, IoT. Com vários dispositivos, enfim. Você tem dado da pessoa em tudo quanto é lugar, então isso acelera demais. E essa a discussão interessante, essa é uma discussão interessante, porque no final das contas você falou sobre o momento da empresa ali, quando você estava na Tarkena ali fazendo a transição para B2W, e que você teve que, através da tecnologia, acelerar o negócio. Mas no final das contas, a tecnologia ele é um meio, porque, cara, beleza, nunca foi um empecilho. Você tinha ali, sim, uma nova forma de fazer usando a tecnologia, mas não foi um empecilho. No final das contas, vocês conseguiram achar um caminho ali para fazer tudo isso funcionar. É o que eu sempre venho reforçando ultimamente. Cara, a nossa evolução em relação à inovação, em relação aos modelos de negócios, sim, elas são aceleradas pela tecnologia, mas não é só a tecnologia que está por trás disso. Por exemplo, no caso da B2W, a inovação ela não foi só pensando na tecnologia, foi pensando no modelo de negócio. Cara, abordar ali um novo tipo de público que eu tenho que agradar, que eram lá os parceiros revendedores e por aí vai. Então, tem uma discussão aí de que a evolução disso tudo, sim, ela parte como premissa pela tecnologia, mas não é só a tecnologia que movimenta tudo isso. Né? Tecnologia é ferramenta, né? Ela responde a uma pergunta de negócio, a um momento. Até porque a maioria desses modelos que estão sendo aplicados hoje são modelos que existem há séculos, talvez. Você pega modelo que você usa para calcular a posição de elétrons, e são usados para fazer esse tipo de previsão, modelos que são usados para otimizar a imagem de ultrassonografia, por exemplo. É um conceito que é muito aplicado. Só que agora com esse volume de dados gigante, com essa capacidade monstruosa, agora você tem possibilidades que elas são ampliadas e criam realmente essa perspectiva de você... Cara, você tem esse conceito de humanização, né? Uma construção que é muito baseada nessa visão, né? Um aspecto interessante dessa história que eu queria ouvir de você é o seguinte: a gente hoje está falando muito do ChatGPT, que é um modelo de IA chamado IA generativa, né? E a gente, até pouco tempo atrás a gente trabalhava muito com os processadores de linguagem natural, né? Conta para aquele cara que está em casa o que é a diferença entre IA generativa e o processador de linguagem natural, né? O processador de linguagem natural ele está contido nos modelos generativos, né? O que acontece é que o modelo generativo ele acrescenta o aprendizado das rodadas anteriores para as rodadas futuras daquele modelo. Então, ele vai como se ele fosse construindo o conhecimento em vários ciclos de aprendizado. Enquanto que os modelos mais tradicionais, a gente fazia uma calibração e trabalhava com aquela calibração de modelo até que algum data scientist parasse para recalibrar os modelos e reconstruir de acordo com o que ele observou ali de mudança. Né? Então, vou dar um exemplo mais simples aqui. Eu faço um modelo de risco de crédito. Né? Esse modelo de risco de crédito fica rodando num produto de crédito do banco ou da financeira por algum período. Quando o data science percebe um descolamento do modelo, fala, olha, o
o que o modelo está dizendo já não representa mais a realidade, está oferecendo mais ou menos risco, mas não está acertando o risco, eu preciso recalibrar e ele vai pegar os modelos, pega os dados, volta para a prancheta, vai voltar a tratar as variáveis, melhorar as variáveis e reconstruir o modelo e coloca de novo esse modelo na prateleira para ser usado ali, para conceder crédito. O modelo generativo, ele é capaz de se autocorrigir fazendo reforços com base naquilo que ele percebeu que deu certo e naquilo que ele percebeu que está errado. Então, ele é capaz de evoluir. O que a gente não aprendeu a fazer ainda é controlar para onde ele evolui. Boa, é nesse ponto que eu queria chegar, porque assim, ó, se pegar na linha do tempo, nós tínhamos lá o dado que é o dado descritivo, é o dado puro que você tem ali armazenado. Uhum. Depois, com o tempo, evoluiu para o dado diagnóstico, que é o que teve ali o BI as a Service, que foi quando você começou ali, pegando aqueles dados, interpretando e dando um diagnóstico ali para tomar de decisão. Uhum. Hoje a gente evolui muito para a discussão de predição. Cara, eu tenho aqui essas informações, eu te recomendo que é isso que você precisa, mas é uma recomendação, né? Eu estou fazendo uma predição em cima dos comportamentos. E a evolução disso é, de fato, a prescrição. Cara, não, você precisa desse microfone, que é esse microfone que funciona para você. Cara, você vê que a gente está longe disso? Quão perto ou longe a gente já está? A gente sabe que existem já soluções de prescrição muito mais focada, por exemplo, quando a gente pensa na saúde e tudo mais, que por conta desse sintoma e esse, juntando essas informações, aqui é esse remédio que você precisa. Né? Mas pensando no comportamento, como você enxerga isso? Como vocês enxergam, né, nesse caso? Cara, eu diria assim, a minha visão é mais simplista. Mesmo a AI mais avançada é ferramenta. A humanidade precisa evoluir, aprender a usar para conseguir tirar um proveito mais extenso desses modelos. Eu sinceramente acho que, assim, por mais sofisticado que seja o modelo, se as pessoas não virem valor e não usarem no dia a dia delas, vai levar um tempo para isso maturar e fazer parte de fato do... Pega o exemplo das assistentes. Não vou falar o nome aqui, mas todo mundo sabe de quais nós estamos falando. Que você pede para acender a luz, pede para fazer... Teve um hype... Pode falar porque a gente quer que eles patrocinem a gente. A Siri... Alexa. Boa. Patrocina nós. Traz aí. Cara, não teve um momento que todo mundo usava essas coisas e com o tempo isso foi minguando? Porque era legal, né? É legal, é divertido. É legal, é verdade. Mas não foi útil. Se fosse, a gente estava usando mais ainda... Resolve o problema real, né? Exato. Assim... É legal, é a tecnologia sofisticada, resolveu algumas coisas, mas ainda não chegou lá, entendeu? Mas a GPT está resolvendo também. Melhor, né? É uma outra geração, é melhor. É isso, vai evoluindo, mas olha o tempo que levou. A Siri nasceu acho que em 2012, 2013, uma coisa assim. Cara, né? E ela faz muito bem, ela resolve bastante coisa. Mas 10 anos depois nasce um ChatGPT que deu um próximo passo. E agora... E a gente vai aprendendo a usar, sabe? Como pessoas, assim. Acho que a pessoa participando faz a diferença. Não, sem dúvida. Até porque a gente tá falando aqui no fim, de um acúmulo de dado comportamental. Se o comportamento não existe, não tem dado. É a gente que ensina a máquina, né? Fala aí, Dan. Você acha que as máquinas vão dominar o mundo? Então, Zé, era esse ponto que eu ia comentar. Eu acho que esse complemento do humano... A gente tem os dados, mas nesse momento que a gente precisa criar gatilhos para gerar comportamentos novos, e quem é designer aí vai entender o que eu estou falando, né? De um termo design comportamental, né? Que a gente mexe com gatilhos da cabeça do cliente, que tem coisas que a gente tem que equilibrar negócio e experiência, mas que a gente precisa ensinar a pessoa a utilizar daquela forma. Então, só com os dados que a gente tem, as informações da avó, de repente, a gente não consegue fazer essa predição. E aí eu acho que entra a questão comportamental, da gente gerar gatilhos ali, estimular de alguma forma, até para chegar na jornada que a gente entende que de fato é a ideal. Né? Não que a gente vai ditar, nossa, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas tem coisas que nós mesmos, a gente não sabe o que é o ideal. E eu acho que é o complemento que você diz. Beleza, a tecnologia ok, é um meio para um fim, né? Mas eu acho que a gente entra com esse complemento. E eu acho que é nesse ponto que, pelo menos os colegas, as empresas que eu vejo por aí, a gente tem que amadurecer
e tem que caminhar, né? Eu acho que a gente tem que ter essa forcinha também. Eu acho que, pra mim, tem dois aspectos nessa história e são dois aspectos que estão sempre presentes. Eles são aquelas empresas que estão sempre buscando, sabe, remar a onda da hype e aquelas que de fato estão querendo resolver algum problema. Tá? Então, se a gente separar isso, porque isso para mim é uma desconstrução, né? É um desserviço, de certa forma, né? Que o cara tá ali remando para um negócio que ele mesmo não sabe se aquilo vai servir para ele ou não. Mas se você pegar alguém que tá querendo resolver mesmo, que tá ali pensando, e cara, como que eu resolvo o problema do cliente, como que eu entrego um serviço melhor, cara, eu acho que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, porque você consegue fazer 3, 4, 5 perguntas para uma mesma inteligência artificial, ela vai te dar 5 perguntas diferentes, dado o tom que você escreveu, a forma como você interagiu com ela, recomendações, ela vai te dar recomendações diferentes dependendo do contexto. Você mesmo estava falando sobre na tua experiência, até na sua também, Dan, tem exemplos assim, de momentos que o cara, que o comprador ou que o seller está na jornada em que ele está mais ou menos feliz, e como é que você resolve isso? Sugestão. O Rafa está falando sobre predição. Então, acho que está tudo na mesa. Acho que esse negócio, para mim, tem muita gente que fala assim, não, acho que isso é uma hype, vai passar. Eu não acho. Eu acho que veio para ficar. Veio para ficar. Não sei o que vocês acham nesse sentido. Concordo 100%. E o meu ponto é Vai assim. ficar. O meu ponto é que hoje são várias recomendações, são predições mesmo. Mas nós chegaremos a um ponto do tipo, cara, essa informação ela é tão confiável que eu levo isso a um tom de prescrição. Cara, realmente é isso que eu preciso. Eu preciso deste copo aqui porque eu tenho tanta informação cruzada que eu posso confiar que aquilo ali ela é realmente o que eu preciso. Você enxerga que a gente vai chegar neste caminho aí de prescrição? Cara, acho que já tem muita coisa acontecendo na própria medicina. Hoje, assim, tem plataformas do próprio Google que eles têm um investimento super grande nessa área de health tech, né, de inteligência e AI aplicadas nesse sentido. Imagina você poder simular, por exemplo, o comportamento do corpo humano e poder testar novos medicamentos sem encostar em nada orgânico, né? Poder só simular num determinado ambiente, criar soluções sem colocar ninguém em risco, testar muito, simular muito antes de trazer para o mercado e fazer testes. Então, isso já acrescenta muito. Isso é animal, porque hoje se discute bastante assim. O Rafael, que tem 1,80 m com 93 quilos, e se ele tem, por exemplo, o que isso indica? O cara tem um sobrepeso. O sobrepeso é artrite, artrose, então eu vou tratar com predições, né? Esse tipo de comportamento. O que você está trazendo cara, beleza, com essas informações aqui eu já sei exatamente o que pode acontecer. Cruzando os dados da saúde dele, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo. A sacada da saúde é assim, né? Porque hoje muito se faz a gestão da doença, né? Mas a hora que a gente olha nessa perspectiva, gestão de saúde que você está falando, pô, a gente está olhando lá na frente, tá falando, cara, se você não mudar os seus hábitos, se você não entrar nessa linha, você vai chegar nesse ponto aqui. Vai morrer, irmão. Vai morrer, irmão. Você que não segura, não. E hoje em dia tem ferramental, até mapa genético, o cara consegue dizer isso. Você que super sofisticado, super né? sofisticado, com uma probabilidade altíssima de que você vê a Angelina Jolie removeu o seio, enfim. Baseado numa decisão provavelmente algo parecido com AI ou AI. Que é uma estatística do comportamento genético do corpo dela que indicava que ela podia ter, de fato, um risco. E ela optou por... acatou e tomou, sabia? E a questão que o Rafa falou Foi uma predição. Você vai ter, melhor tomar essa atitude hoje e mudar. Analisou a probabilidade, uma decisão particular, é claro, mas uma decisão baseada... E passa pelo que você falou da confiança dos dados, né? Da confiança disso daí, que eu acho que também a gente vai amadurecer nesse ponto, né? Porque não adianta você querer fazer gestão, você ter todos os dados e falar, ó, irmão, você vai morrer, bicho. Se o cara não tá nem aí, entendeu? Se ele não enxerga valor no que você tá passando. Então, nesse ponto, eu acho que é o que você falou, da confiança, do dado e tudo mais, acho que a gente chega, né? Acho que chega nisso. Eu queria fazer um parêntese para
para dois aspectos. Primeiro, uma explicação, depois uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta para você dá uma explicação para o pessoal, né? O ChatGPT, para a gente que é de tecnologia, cara, eu me lembro daqueles plugins que a NASA distribuía para você instalar na sua máquina e ajudar a processar dados do Hubble. Não sei se vocês já fizeram, né? Eu já instalei aquilo, porque queria... Você emprestava o espaço do seu computador para eles emprestava processamento, usarem. espaço do seu computador para eles processarem e tal. Então, aquilo era um embrião de processamento distribuído, esse negócio foi crescendo, virou esse construto que é o arcabouço de processamento distribuído que a gente tem hoje. Então, a gente consegue criar um mapa mental em que a gente consegue perseguindo linha a linha, nó a nó, e chegar no momento que a gente está hoje, né? Mas para muita gente, pode parecer que o ChatGPT surgiu do nada. E que agora apareceu esse tal de ChatGPT. E esse tal de OpenAI. Conta pra gente, Lício, de onde veio esse negócio? O que você conhece sobre o Instituto e... Então, o OpenAI é um consórcio de muitos pesquisadores, muita universidade no mundo todo, que participou da calibração desse LLM, né? LLM, que é um Large Language Model, né? Então, o que quer dizer isso? Imagina que tem pesquisadores no mundo todo, cientistas que são focados em estudo da linguagem, especialmente a linguagem computacional. Obrigado. Especialmente a linguagem computacional. E eles foram filtrando textos, filtrando palavras, filtrando compreensão, traduções e alimentando esse modelo ao longo de anos, né? E ao mesmo tempo... conectando a outros modelos também. Né? Conectando outros modelos, calibrando modelos, né? Calibrando descobertas. Então, no fundo, é um trabalho coletivo de muita gente. E acho que isso tem até muito a ver com o que ele vai virar daqui para frente. Porque agora que ele está relativamente privatizado pelos investimentos da Microsoft e de empresas específicas, será que essa comunidade continua colaborando? Será que ele vai evoluir? Porque ele deu um salto do nada para o que ele é hoje, mas teve um trabalho gigante de muita gente, muitos pesquisadores dedicados de corpo e alma a isso. Eles vão continuar se dedicando a isso agora que está o interesse econômico fazendo parte do projeto? Será que a gente vai ter uma sustentabilidade, uma evolução desse modelo tão importante quanto a primeira versão dele? Né? Então tem essas questões ainda. Eu sou um fã da produção coletiva, né? Sou um fã de soluções open source, porque eu acho que elas evoluem muito mais rápido. Você tem um conjunto de gente tentando resolver problemas muito específicos. E o cara tá ali para resolver um problema. O OpenAI é isso. E o OpenAI é isso. Para mim, é isso. Então, no fim das contas, gente, esse negócio não surgiu do nada. Sim. Os caras estão trabalhando nisso, acho que nos últimos 10 anos, se não me engano. Muito tempo. E é uma fusão de vários projetos, na verdade, num só, no fim das contas, né? E hoje ele eclodiu agora, mas eclodiu porque ele estava maduro, ou se considerava maduro para ele ter contato com o mundo externo, digamos assim, né? Exato. José, jogar uma pergunta aqui pra mesa, que talvez seja uma dúvida de outras pessoas. Eu ia jogar minha pergunta, tá passando na minha frente. Quer? Vai lá. Não, vai lá. Não senão você vai esquecer. Não, tá bom, então. É assim, né? Muitos colegas perguntam assim, pô, e nessa história toda, e o Google? Por que o Google não veio antes? Por que o Google não apareceu antes com tudo isso e tudo mais, né? Veio o OpenAI primeiro. Por que o Google não veio? O Google tinha toda essa... Aí eu tô falando que pode ser uma dúvida dos outros, porque é uma dúvida minha mesmo, de leigo do tema de inteligência artificial. Aí eu não sei qual a percepção de vocês em relação a isso, se a gente tem alguma resposta em relação a isso. A minha aposta é que o incumbente nunca é o cara que vem com o desafio, né? O Google é a maior empresa nesse setor do mundo hoje. Então não é dele que vai partir a próxima inovação. Um dia ele foi desafiante, hoje ele é o incumbente do assunto. E aí a inovação vem de fora e provoca, né? O Google ele lançou a inteligência dele, muito boa, né? Não sei se você lembra do lançamento, mas foi impressionante e tal, a conversa natural e etc. Só que, cara, é disso que eu tô falando, assim, por isso que eu falo tanto da produção coletiva. A gente não tá falando de uma empresa... Porque uma empresa é uma caixinha, cara. Por mais que seja uma caixinha grande, uma caixa grande, ela é uma caixa.
quando você está falando de várias pessoas, várias empresas, vários grupos colaborando, é uma coisa multicultural, é uma diversidade de perspectivas que é difícil construir, assim, se você não tiver realmente essa abertura. Eu acho que isso é um negócio poderoso pra caramba, né? A pergunta que eu ia lançar na mesa aqui... Mas foi boa a minha, vai, fala a verdade. Não, foi boa, eu te interrompi por um bom motivo. Não, foi ótimo. Ainda bem que eu deixei você passar na frente. A minha pergunta é a seguinte. Cara, sabendo que esse negócio ele é um moedor de informação e que, de alguma forma, você precisa entregar dados seus, né? O seu comportamento, né? O que você põe no seu lixo, né? Você precisa entregar detalhes da sua vida, às vezes, né? Não necessariamente íntima como o lixo, mas um exemplo esdrúxulo aqui, mas você precisa entregar dado, né? Como é que vocês entendem, cara, que esse negócio invade a privacidade das pessoas e onde é que está a fronteira, né, entre privacidade e personalização e responsividade, predição? Onde é que está, Rafa? Cara, pra mim a privacidade aí, ela não existe mais, cara. Ela tá aberta. A gente consentiu isso há muito tempo. Se você olhar nas configurações do seu próprio aplicativo, do seu celular, você mostra que você está lá permitindo que, sim, o Instagram pode ouvir a sua voz, pode captar o que você está falando e fazer ofertas em cima do que você está ouvindo. Você deu aquele consentimento para ter uma boa experiência. Então, assim, eu vejo que essa questão de privacidade, ela já não existe mais. Mas existem preocupações sobre o uso para o bem e para o mal. Assim como tem muita gente bem intencionada, existem pessoas mal intencionadas também de usar essas informações para tomar outras decisões. Então, cabe aí assim, a gente tenta não discutir isso, mas cabe a ter ali uma conexão entre o que é os órgãos regulamentadores, o que eles podem restringir ou não, para tomar esses cuidados e ajudar a nos proteger. Mas assim, em linhas gerais, essa questão da confiança, de realmente não... Da privacidade, pra mim, não tem mais não. Passou, Caminho sem volta. Caminho sem volta. E vocês, o que vocês acham? A gente assumiu o risco, né? Já era, privacidade acabou. A gente assumiu esse risco. Chega, agora a gente quer hipercustomização, a gente quer experiência. Então, irmão, tá na internet, acabou a privacidade. Essa é a minha opinião, eu acho. Eu vou muito na linha do Rafa aí. Eu acho também. Eu acho que assim, o que falta, talvez, é começar a pensar a educação das crianças mesmo, de como lidar com isso. Porque uma coisa é assim, eu também acho, que assim, a privacidade, eu sempre brinco assim, o pessoal fala, cara, como é que você faz para ficar anônimo no mundo de hoje? Seja desinteressante. Tem 9 bilhões de seres humanos no planeta. Se você não for o mais interessante desses 9 bilhões, ninguém vai notar a tua existência, digital ou não, cara. Então, assim, privacidade né? Mas tem um lado que é a manipulação. O fato de saberem muito sobre você e sobre nós todos coletivamente, pode haver manipulação em vários sentidos. E aí, para isso, a gente precisa começar a educar as crianças. Imagina o futuro, daqui a 20 anos. Um algoritmo que cria uma pessoa falando num cenário com uma voz que você tem certeza que é a pessoa original, mas não é. Foi criado por computador. Ela não falou aquilo, não esteve ali. Então, a gente vai ter que aprender a ter um senso crítico muito melhor do que o senso crítico que a gente vem tendo como humanidade. Né? A gente vê assim, as pessoas sendo manipuladas de maneiras muito fáceis. Então, precisa começar a criar esse senso crítico na educação, na formação das pessoas. Colocar no mercado. Eu vejo alguns vídeos no Instagram e tal, mostrando, sei lá, a Shakira com a cara do Schwarzenegger. É uma forma de educar, de falar, olha, população, existe uma forma de fazer, a tecnologia está fazendo isso. Então não olha para isso aqui e acredita cegamente, né? Porque um dia não vai ser o corpo da Shakira e a cara do Schwarzenegger, vai ser o Schwarzenegger falando uma coisa que ele nunca falou. E a gente vai ter certeza de que era ele. Essa educação precisa começar a nascer para a gente mudar esse... Eu tô nessa linha. Eu penso que a gente precisa encontrar uma forma.
assim, é fato que se não difícil, impossível você ter um bloqueio do quanto você entrega de informação, porque você dá realmente um de acordo quando você ativa ali o teu telefone, quando você entra no Instagram, no Facebook, etc. Menos que você esteja fora de tudo isso, você vai estar dando um de acordo para essa concessão de dados. Mas, assim, eu acho que, de alguma forma, a gente vai precisar encontrar, assim, enquanto humanidade, eu diria assim, de um aspecto mais amplo, uma forma de regular. Porque, assim, com isso você consegue construir notícias falsas, você consegue construir... você consegue criar bolhas de informação que isso tudo constrói toda uma... Às vezes, ideologias falsificadas, construídas, etc. Isso é perigosíssimo. A gente já viu em outros momentos da humanidade com isso acontecendo de forma desastrosa, né? E com muito menos capacidade, né? Hoje a gente tem uma capacidade de lastrear esse tipo de coisa gigantesca, né? Então, se você pegar ali, usando o exemplo mais esdrúxulo que eu consigo pensar, propaganda nazista, e você trouxer isso para um cenário escalado, pensa no desastre que uma coisa dessa pode ser, né? E aí, assim, aí a gente está caminhando um pouco para o cenário alarmista da inteligência artificial, que eu queria também ouvir um pouco de vocês, depois que o Rafa falar que ele já está aqui esperando para... Boa. O complemento é nessa linha da educação, porque é o que eu sempre falo, eu tomo alguns cuidados, como por exemplo, cara, eu vim para cá, ou quando eu vou viajar, eu não fico postando em tempo real onde eu estou, o que eu estou fazendo e tudo mais, enfim, tento deixar o meu Instagram fechado, enfim, a gente toma alguns cuidados, mas no final das contas, cara, o meu dispositivo aqui, ele tá com o GPS ativado e a minha informação tá em algum lugar, sabendo que se o meu celular está aqui, obviamente eu também estou aqui. Se esse tipo de informação cai na mão de qualquer outra pessoa, cara, essas informações estão aí. Então, acho que essa questão da regulamentação, de fato ter a forma como a gente entrega essas informações padronizadas para melhorar e para educar, cara, não vejo outro caminho. Né? Porque ele tá coletando, né? Você experimenta, eu uso AirPod, né? Deixa o AirPod aqui, sai com o carro, você vai ver, ele vai te dizer, você esqueceu o teu AirPod lá. E a gente consente porque a gente vê valor, né, nesse consentimento. Sim. Aí até entra um gancho assim o que a gente está olhando para The Land tem muito a ver com isso. A gente está falando de Open Finance. Open Finance é você pegar os dados do teu banco e compartilhar com alguém tudo. Extrato de banco, cartão de crédito, os produtos que você já contratou, teu cadastro, telefone, e-mail, tudo. Por que as pessoas vão fazer isso? Só para esclarecer, a The Land é a nossa empresa que atual. A empresa atual que o Lício é o co-founder. E é focada em Open Finance. E dá crédito através de Open Finance. A gente usa o dado do Open Finance, acrescenta AI para fazer um crédito bem personalizado, do tamanho que a empresa precisa, é para B2B o foco. E aí a gente origina esse crédito e registra isso em blockchain, porque aí entra um ponto de credibilidade. Como é que o investidor que vai dar esse crédito, ele poderia acreditar que as informações ali são verdadeiras? Então, aí entra esse paradigma de certificar as coisas. A gente está criando um token que certifica que esse dado veio de Open Finance, que aquela pessoa existe, que aquele histórico é verdadeiro e que o algoritmo que calculou aquilo é o mesmo que calculou, sei lá, os últimos 1000 créditos dessa mesma carteira. Genial. Então, você dá credibilidade garantindo no tempo, usando o blockchain, para certificar de que aquilo existiu, aquela relação existiu. Eu acho que a mesma coisa vai para outros contextos. Por exemplo, notícia. Por que não pode ter uma blockchain ligada aos vídeos de notícia, dizendo, olha, se não tiver esse token, não veio da fonte original, veio de alguma fonte falsificada. E aí entra a regulação. A regulação precisa pensar a tecnologia. Esse eu acho que é o maior problema. Você fala com o regulador, eles desconhecem a tecnologia e desconsideram a tecnologia, mas não dá mais para fazer isso. Não dá. E não é só no Brasil, né? Eu acho que no Brasil isso é mais grave, bem mais grave, né? Você vê aí metade dos discursos aí falando sobre
sobre LGPD são lamentáveis, né? Mas mundialmente... Por outro lado, o Bacen vem fazendo um trabalho impressionante do ponto de vista da tecnologia. Sim, né? sim, o o Brasil real tem alguns digital, contrastes etc. para variar, né? O real digital, mas aí tem dinheiro, tem dinheiro envolvido também. O Bacen sempre foi uma entidade bem à frente, né? Eu diria. Bem técnica, né? Eles olham bem. E aí eu acho que, de fato, tem um hiato muito grande entre as entidades governamentais e tecnologia. Se para quem está no ramo já não é simples acompanhar, imagina para quem está olhando para a legislação, né, cara? É que o cara se conecta nisso. Mas é o trabalho deles, eles precisam estar de olho nisso, de fato, né? Aí tá aí uma oportunidade para a gente criar um conselho técnico para apoiar decisões. Verdade. Ó, tá vendo? A mente empreendedora. A mente empreendedora. Mas, de fato, isso é um caminho que seria muito factível, né? Você ter um token para garantir que a origem do vídeo é real, você ter um token para garantir que aquela informação, por onde aquela informação passou. Você tem a N possibilidade de você garantir que aquele dado ele tem alguma certificação, pelo menos de nós, né? Por onde ele passou, que modificações ele recebeu e etc. Pelo menos né? tem uma garantia de origem. E aí, tecnologicamente garantido para não ser violado e tal. Né? A blockchain realmente resolve muito bem isso. Até a computação quântica chegar. E aí uma curiosidade aqui que me surgiu. Lá na Deland, o foco da Deland é intermediar ou executar o empréstimo? É fazer a jornada inteira. A empresa não dá o crédito, mas ela viabiliza com parceiros que participam da plataforma. E aí está do lado do estabelecimento ali, olhando trazendo todos os dados que o estabelecimento tem de geração de venda, geração de clientes, pagamentos, histórico de Open Finance. Com isso, você consegue dar o crédito para aquele estabelecimento muito melhor do que como se faz hoje. Entendi. Então, esse é o objetivo, é usar em tempo real. O grande lance ao invés de você fazer aqueles estudos tradicionais de crédito e fazer modelos que ciclam de mês em mês, é olhar o que está acontecendo hoje. E tomar uma decisão hoje sobre o que aquela loja precisa hoje de crédito. É a foto dela baseada no contexto que ela... Faz uma projeção de caixa futura, usa os algoritmos para fazer essa projeção de caixa, tenta prever um pouquinho mais adiante. E aí, com base nisso, você dá o crédito do tamanho que aquela empresa suporta e precisa. Sensacional. E inicialmente B2B pela escala, pelo foco ou tem algum outro motivo? São dois motivos. Um, porque é uma área muito desatendida no Brasil. Se você olhar todo o portfólio de crédito, é a área que mais tem carência de oferta de bons produtos, pela complexidade do próprio mercado. E outra, que o investimento de você conversar no B2C é muito maior, né? Então, aqui dá para a gente trabalhar com estruturas de distribuição do produto mais adaptadas a uma startup. Mas ele analisa também. Tem pouco caixa. Estou tentando explorar aqui viajando, tá? Ele analisa também o comportamento, por exemplo, se hoje se é uma empresa que o ramo dela, por hipótese, é um ramo, sei lá, de e-commerce. Autopeça. Cara, a autopeça está em alta ou está em baixa. Uhum. Ele também analisa tipo de mercado para saber se faz sentido oferecer o crédito para o cara ou não. O nosso objetivo é chegar lá. Sensacional. Chega lá. A gente até tem uma empresa parceira que já faz esse tipo de análise setorizada. E aí a gente está usando esses parâmetros para calibrar a construção do modelo. Né? O nosso foco é no comportamento específico. O que me interessa saber? Pega uma empresa. Se ela está gastando X% com folha, X% com consumo, X% com compra de produtos, e de repente, depois do crédito, ela muda esse perfil, você oferece um risco novo. Né? Mudou o perfil de gasto daquela empresa. Ela não é mais o que ela era no dia que eu concedi o crédito. Então, esse monitoramento para a gente é muito importante. É o específico. Aí depois a gente vai olhar para o setorizado. Porque às vezes, mesmo dentro de um setor que mudou de patamar... Ele está se comportando bem. Ele está se comportando bem ou muito mal. Independente. A pessoa pode ter tido algum problema específico e está ruim das contas, ou pode ter melhorado muito e está funcionando acima do
da média de mercado. A gente quer ir bem no específico, assim. Naquela empresa, quanto que ela precisa de crédito naquele contexto do que ela está comprando. E esse é um cenário que dá para se reproduzir em várias situações, né? Tudo bem que vocês estão aplicando isso de forma inteligentíssima no business de não é bem escoragem, né? Mas é nesse business de intermediação. É do crédito em de geral. Crédito, né? Mas, cara, você pode olhar para isso, aplicar isso para diversas outras. Outros cenários, né? Você consegue fazer desde de risco de avaliação médica até risco de seguro, de vida. Total, uma coisa aqui, ó. A gente fala do Open Finance, mas existe um Open Data, um conceito de Open Data. Por exemplo, os marketplaces têm APIs, né? A gig economy, você pega Uber, pega o iFood, pega o Airbnb, são dados sobre pessoas que podem ajudar o mercado imobiliário, que podem ajudar o mercado automotivo. Você pode construir uma Volkswagen, pode se interessar pelo comportamento de distribuição dos motoristas de Uber dentro de São Paulo para criar uma solução nova de um veículo. Não tem nada a ver com finanças, mas eu posso usar esse dado em tempo real para tomar a decisão sobre a construção de um produto ou de uma oferta de valor. Imagina ali essas locadoras em que o carro fica distribuído, né? Ele não fica em bases. Provavelmente usa uma lógica nesse sentido, né? Para definir onde vai deixar o carro, né? Exato. Já viu? Para fazer a distribuição de que parte os modelos fica, em que o cara deixa no estacionamento A, B, C ou D, né? Porque tem que ser seguro, ao mesmo tempo ele precisa estar distribuído por São Paulo. No caso, a própria cidade pode usar esse dado, né? Melhorar trânsito, melhorar sinais. A hora que tiver a AI aplicada nos carros de verdade, não precisa nem farol nas esquinas, né? Verdade. Pelo volume. Você faz o sincronismo automático de cruzamento sem ter que parar nenhum carro. Você desafoga o trânsito. E você precisa de uma big plataforma daí para que todos os carros, porque todos os carros precisam seguir o mesmo modelo, né, no fim das contas. Você precisa confiar no dado. De novo, volta aquela história do tokenzinho, o que quer que seja a tecnologia, dizendo, esse dado não é mentira. Você precisa se alguém fraudar aquele dado, ela pode causar um acidente no meio de uma cidade se você está usando esse dado em tempo real. Né? Você precisa confiar no dado. E tem um outro aspecto que eu acho que é super importante, a gente já passou por ele aqui algumas vezes, que é o fato de que você precisa usar uma lógica única, né? Uhum. A gente estava batendo papo com o Guilherme Cavalcante, sempre puxa esse exemplo, que ele fala assim, o que transforma as coisas é quando você consegue construir algo que é de fato infraestruturante, né? Então, no fim, o que determina que dois carros autônomos não vão colidir num cruzamento? É que eles usem a mesma lógica. Exato. O mesmo algoritmo. Se eles tiverem variações pequenas, tem um risco. Você pode calcular as probabilidades, existe. Então, assim, é importante que essa construção coletiva, seja a visão de open, né? Eu faço para o coletivo, precisa existir. E aí, no conceito de Smart City, que é, por exemplo, o exemplo que você deu, né? Isso para mim, é determinante. No conceito do carro autônomo em si, isso também é determinante, porque no fim das contas, todo mundo. Então, imagina uma cidade inteira, né, interagindo, carros, motos e pessoas. Aí você tem o farol que fecha aqui, que vai segurar o trânsito, você não vai ter mais o farol, você vai ter, enfim, uma série de coisas ali que vão ter que funcionar de forma orquestrada, padronizada, com dispositivos que são vendidos, que são fabricados em tempos diferentes, vendidos em técnicos por fabricantes diferentes, né? Total. Isso é uma viagem sem fim. Inclusive, se a gente pensar, existem soluções que elas já fazem isso parcialmente. Por exemplo, existem vários dados históricos que analisam que se não existisse o Waze, como existisse hoje, a cidade já teria entrado em colapso, São Paulo, por exemplo. Ele organiza muito bem essa questão do trânsito. Não da melhor forma possível, mas já desafoga bastante. Essa questão do Smart City é algo mágico, do tipo, cara, se a via hoje ela é 50, naquele momento ela é 30, porque, cara, não adianta você rodar a 50, porque vai chegar ali e você vai travar. Então, se você mantém uma velocidade padrão, você vai conseguir chegar ali
com o tempo certo, enfim. Tudo isso com muito dado, né? Com muita E informação. para isso a gente precisa abrir mão da nossa privacidade para ter um bem maior coletivo. Verdade. E aí onde entra os dilemas. Né? No fim, a nossa Tem vários privacidade foi pro dilemas saco. na mesa. E aí, assim, como é que tá o nosso tempo? Como é que tá o nosso tempo? Puta, estamos aqui. Porque perdemos aí um pouquinho no início, mas a gente já... Enfim. Danilo, o que você acha, cara? Esse cara tá desenvolvendo algo que tá mexendo, provavelmente vai mexer com a vida aí dos analistas de crédito, né? O ChatGPT na figura de conversacional tá mexendo com a vida dos atendentes. Você acha que essa tecnologia ela vem para tirar o emprego das pessoas? Não, Zé, eu acho que não, cara. Eu acho que... Eu já li em muito lugar, né? Que o futuro é de quem sabe fazer as perguntas certas, né? Então, eu acho que... Obviamente que... Mas, assim, sempre foi assim, né? Sempre as profissões vão mudando, os escopos vão mudando. E eu acho que vai acelerar. Isso é um fato. A gente tem que se reinventar. Eu acho que nesses pontos. Mas eu acho que ainda... A gente tem que encontrar esse equilíbrio da parada ser humanizada, né? Porque... A gente fala muito do dado pelo dado, ele é um dado frio. Se a gente não gera um insight daquilo baseado num comportamento. E eu acho que ainda tem chão, assim, pra gente crescer nessa linha, assim. Obviamente que a gente tá viajando aqui, assim, nossa senhora. Uma Smart City, por exemplo, é um negócio surreal na minha cabeça. Vocês estão falando aqui, eu falo, nossa, cara, é muito distante, né, assim. Mas a gente falando aqui não é tanto, vai né? imaginando, vai nessa. De repente a cabeça do empreendedor já tá aqui, não, olha, porra, de repente e tal. Então, assim, cara, não duvido, mas assim, numa conversa nossa, uma parada distante. Mas eu não acho que... Eu acho que as coisas vão se transformar como sempre se transformaram. Eu acho que a gente tem que se adaptar e tá ligado nas tendências, né? Eu acho que profissões repetitivas, com muito cenário repetitivo, é uma ordem natural das coisas. Eu acho que você tem que se reinventar, mas... Não acredito que vá acabar, assim. Não vai dominar o mundo o Eu Robô, né? Tudo mais, lembra? Quem assistiu o Eu Robô, né? Então, assim, não acredito naquele modelo. Lício, dados, né? Dados assim, acho que... Vou repetir um clichê, né? Dados é o novo petróleo. E mais do que nunca, é um petróleo que está sendo cada vez mais bem utilizado e cada vez mais consumido. Como é que você enxerga que é o profissional do futuro? Eu acho que é esse que o Danilo falou, cara. É o cara que sabe fazer boas perguntas. É a pessoa que sabe fazer perguntas interessantes. Porque o dado por si só não fala, né? Você tem que virar ele para um lado, para o outro, entorta, vira, mexe, põe modelo, tira modelo, trabalha, sabe, as variáveis. E aí começam a sair respostas interessantes. Então, assim, quando você pensa no modelo educacional, as universidades ainda muito conformes, né? A pessoa vai estudar uma coisa específica e se especializa demais naquilo. Talvez, com o tempo, o conhecimento agregado nos sistemas evite a gente ter que aprender demais sobre um assunto só e talvez ter uma visão mais ampla, assim, sabe? De aprender a conectar as coisas. Por que alguém que estuda direito não pode estudar matemática? Por que alguém que estuda física não pode estudar biologia? Né? Por que as ciências têm que ser tão assim... Tão separadinhas. Separadinhas. Né? Porque é assim que o conhecimento foi construído. Mas talvez com o conhecimento de fundo que vem do acúmulo de dados, do acúmulo dos modelos, cada vez melhores, muito mais evoluídos do que os que a gente tem hoje. Acho que isso é mais para frente. Mas talvez a humanidade não precisa mais ficar aprendendo tudo de novo, né? Entra na faculdade de biologia e aprende tudo que alguém aprendeu há 30 anos atrás igual a você. Esse conhecimento já está lá, já está dado. Então aí talvez a pessoa aprender mais a conectar os mundos. Como é que a bactéria se conecta com a célula, que se conecta com o nanorobô, se conecta com a Smart City, como é que as coisas se dão, né? Assim, e como é que você pode evoluir desse ponto. Então eu acho que o profissional do futuro vai ser alguém mais criador, assim, com mais espaço, com mais liberdade de construir coisas. Com mais aquele cara que vai agir de forma mais sináptica, né? Conectando coisas, conectando esse leguinho
Total. E trabalhos menos repetitivos. Menos repetitivos. O Lício já, de certa forma, respondeu um pouco da pergunta que eu ia fazer para você, mas a minha pergunta é, cara, num cenário em que tem tanta informação disponível, em que a gente batizou, inclusive, de era da informação, você acha que... Aí o Ulisses já respondeu um pouco, mas com as suas palavras aí, sua visão, o jeito de aprender muda? A forma como as pessoas vão se conectar com a informação, vão lidar com a informação, mesmo desde pequeno, etc. A gente está falando sobre ensinar as nossas crianças a se blindarem dessa possível contaminação de dados, eventualmente... que não sejam de fonte segura. Como é que você acha que vai ser esse processo no futuro? Você que tem tanta ligação com o processo de aprendizado, com um coach. Sem dúvida alguma, o jeito como nós vamos continuar aprendendo, ele muda. Inclusive, cara, vou refrasear aqui o que o Thales Gomes falou nas redes sociais dele, cara... Thales Gomes não é coach, nada disso, cara. O cara é realmente um empreendedor. Mas ele falou, cara, de certa forma, o que vai mudar com o tempo? É você saber responder e fazer perguntas que o Google hoje não responde. Então, a forma como a gente aprende, ela estará disponível em qualquer lugar. O importante é a gente saber entender e interpretar essas informações em prol de algo que faça sentido para as nossas vidas. Então, de certa forma, sim, muda drasticamente a forma como a gente aprende hoje, porque tudo já se tem uma resposta pronta. Eu estava até fazendo um teste, eu estava fazendo uma lição com o meu filho, e aí eu fazia uma pergunta para ele, e aí ele ia responder, né, deixava ele responder, e aí eu ia no ChatGPT para ver qual que era a lógica, se a lógica estava muito próxima. E tava assim, né? Tava bem próximo ao que ele estava respondendo. Ou seja, a informação ela tá lá e ele traz, o ChatGPT nesse caso, traz uma resposta, inclusive com um tom de fala humanizada, né? Não é um humano ali, mas tem um tom de fala humanizado. Então a gente vai chegar nesse tipo de conhecimento e conteúdo do tipo, cara, não precisa mais ter um professor ali te passando o conteúdo, porque essa informação ela tem alguém que passe, e esse alguém é um computador. Então, o que muda, na minha opinião, é a forma como a gente interpreta isso, faz as perguntas que não estão disponíveis e saiba responder também o que não está disponível, cruzando o que o próprio Lício trouxe. Cara, como que funciona uma célula, um componente, como que se integra e isso gera um resultado diferente. Então, a interpretação humana, eu vejo que o toque humano, isso a gente nunca vai perder. Então, sim, várias outras profissões vão sumir, mas outras várias, baseadas nas análises humanas, sentimentais, elas vão nascer, sem dúvida alguma. Legal, sensacional, sensacional. Realmente motivador. Né? E o Thales é coach ou não? Só ficou essa dúvida. Ficou essa discussão na mesa. Cara, para mim, de fato, a palavra é ressignificar. Acho que muitas profissões vão precisar serem ressignificadas. Acho que as pessoas vão precisar entender melhor o seu papel no mundo, como se colocam, etc. Com a informação dada, eu acho que isso traz uma perspectiva diferente para a forma como a gente aprende, para a forma como a gente trabalha, constrói as coisas. Acho que pessoas que têm visão ampla, que conseguem olhar para o horizonte de um jeito, sob uma perspectiva mais ampla, elas têm a tendência a ter um destaque maior, porque no final das contas a informação está ali, e se você tem uma visão, uma habilidade, quanto mais habilidade você tiver para usar esse dado, mais diferencial você vai conseguir apresentar. Acho que tudo é treinável no fim das contas, então eu não acho que é um recado apocalíptico, é muito sobre se conectar com isso, aprender com isso, olhar para o que você faz hoje e ver como que você, como pessoa, soma
porque você entrega, porque você faz hoje, né? E se aquilo ali de fato tem sentido, e buscar sentido para aquilo. A gente, como ser humano, a gente faz mais, a gente entrega melhor quando a gente vê sentido, vê propósito no que a gente está fazendo. E isso dificilmente uma máquina vai ter a curto prazo, pelo menos. Gente, a gente está aqui consumindo nosso tempo inteiro, né? Vamos para as considerações finais. Rafa, por favor, conta pra gente o que você achou desse episódio, se atendeu às tuas expectativas aí, dá aquele recado final pra galera. Cara, sensacional, porque é um assunto muito em alta e trazer aqui um cara que conhece muito do tema, que tem ali, que está vivendo isso no dia a dia, que são as discussões baseadas em dados, em cima desses dados, como que eu interpreto e tomo melhores decisões, seja para uma eficiência digital do mercado, seja para alavancar algum tipo de negócio. Então, cara, uma discussão data-driven. Então, esse é o meu resumo aqui, Zé. Uma discussão 100% data-driven que faz muito sentido, usando a inteligência em prol do que se precisa, né? Aquilo que a gente falou. A gente se preocupa muito com as informações para as pessoas que estão aí sendo maldosas, querendo usar aqueles dados para de fato praticar o mal. Mas aqui a gente traz uma pessoa como o Lício, que tem um conhecimento absurdo, que está usando desse tipo de informação para ter uma sociedade melhor, oferecer produtos melhores para o público B2B e por aí vai. Sensacional. Dan, conta aí como é que foi a sua impressão desse episódio e dá aquele recadão aí final para a galera de casa. Zé, foi uma aula, né? Assim, eu acho que passamos aqui pelo tema empreendedorismo e aprendi muito, uma honra estar aqui. Obrigado de novo pelo convite. E assim, todos os ingredientes do empreendedor ali. A resiliência, né, que passou pela sua história, a história do Lício que compartilhou com a gente. A ser disruptivo no mercado, você ativar valor e quebrar paradigmas, eu acho que é isso que te diferencia. Eu acho que ficou um aprendizado do caramba em relação a isso. Fora as questões técnicas aqui que a gente entrou e que eu aprendi muito. Então, assim, expectativas criadas e alcançadas. Então, sensacional. Maravilha. Lício, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi uma honra ter você aqui sentado com a gente. Acho que hoje a gente conseguiu fazer 2 episódios num só, né? A gente começou na primeira metade falando só da tua vida como empreendedor e já foi uma baita aula, uma baita com vários exemplos super interessantes, inspiradores para quem está começando, para quem está, enfim, tocando a vida aí como empreendedor. E da segunda metade para cá, uma baita aula de inteligência artificial. Acho que é um conceito realmente que veio para ficar, isso veio para mudar o mundo mesmo. Muito obrigado, agradeço demais aqui pela tua presença. Queria que você fizesse aí tuas considerações sobre o episódio, desse aquele recadinho pro pessoal de casa, aquele cara que está te ouvindo, o que você recomendaria para ele? Para aquele cara que tá começando a empresa dele, que está tocando ali o negócio dele, e para aquele cara que está com medo de perder o emprego, porque estão vindo tantas tecnologias novas. Primeiro, super obrigado, assim, sensacional. Se o cara do futuro é o cara que faz boas perguntas, hoje a sala estava lotada de boas perguntas. É muito bom ter esse papo aqui, assim, alto nível. Eu acho que para o empreendedor, a grande questão é: seja curioso, vai atrás, procura um problema para resolver e não desiste até achar uma solução, né? E assim, não se apaixona pela resposta, se apaixona pela pergunta. Sensacional. Tem que achar, cara, assim, a coisa que te coça, aquela pergunta que te deixa acordado à noite tentando achar uma resposta. Acho que é isso. E sobre perder emprego, assim, quando a tecnologia começou a evoluir de computação lá nos anos 80, que a microinformática começou a fazer sentido, a promessa era: vai todo mundo chegar cedo em casa. Estamos em 2023, não tem ninguém chegando cedo em casa, só sobra trabalho. Então, assim, se a AI ajudar a gente a chegar mais cedo em casa, já tá bom. Perder emprego eu acho impossível. Perfeito. Obrigado, Lício. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Uhul!